sabe sobre o que canta o Bad Bunny? Eu fui pesquisar e descobri que tem muitos temas que nos interessam e que são necessários de se falar. A colonização, as culturas tradicionais, a criação de uma identidade. Nesse vídeo eu vou te mostrar tudo que eu pesquisei e também te ajudar a relacionar por que essa história tem tanto a ver com nós aqui no sul do mundo. Então, se esse assunto te pega, te senta, pega o teu mate que eu vou te contar todos esses babados, claro, com bibliografia. Pra te situar rapidinho, Bad Bunny é um artista de Porto Rico que virou um dos maiores nomes do pop global, principalmente depois da sua apresentação no Super Bowl. Essa apresentação, diga-se de passagem, foi um super marco, porque foi a única apresentação de um show de intervalo do Super Bowl que foi toda em espanhol. Isso é um super acontecimento cultural, ainda mais no contexto sociopolítico de políticas contra imigrantes dos Estados Unidos. Eu fui ouvir a obra do Bad Bunny mais a fundo e uma música que me pegou muito foi Lo que le passó a Hawaii. Ele usa o caso do Havaí como um alerta para Porto Rico, falando de turismo predatório, de expulsão de moradores, de gentrificação e também de perda de controle sobre a sua própria terra. Mas antes vamos falar um pouco sobre esse contexto sociopolítico. Porto Rico é um território sob soberania dos Estados Unidos desde 1898. Nesse ano, tropas americanas desembarcaram em Porto Rico durante a Guerra contra a Espanha. Esse dia marca uma data muito simbólica, porque o território de Porto Rico deixa de ser colônia espanhola e passa a ser um território controlado pelos Estados Unidos. Em 1900, entra em vigor uma lei que troca de governo militar para governo civil, mas ainda sob autoridade federal. Traduzindo, tem instituições locais, mas o centro do poder ainda é Washington. Em 1917, outra lei concede aos porto-riquenhos a cidadania norte-americana, e isso também reorganiza o governo local. A cidadania existe, mas isso não transforma a ilha em estado com os mesmos direitos políticos. Em 1948 entra em vigor a chamada Lei da Mordaça, que proibia os porto-riquenhos de andar com a bandeira, de cantar cantos patrióticos ou de lutar pela independência. Ou seja, andar com a bandeira podia dar cadeia. E essa lei só foi revogada em 1957. Em 1952, o Congresso dos Estados Unidos aprova a Constituição local. Na prática, mais autonomia interna, mas Porto Rico não passa a ser Estado e continua sendo um território. Mesmo sendo cidadãos dos Estados Unidos, os porto-riquenhos não votam para presidente e também não têm uma representação votante dentro do Congresso. Quando a gente fala em colonização em Porto Rico, não é só uma figura de linguagem, uma metáfora, porque tem leis, tem datas. Também tem muita memória de censura desses símbolos. Aí, voltando para a música Lo que le passó a Hawaii, tem uma palavra que eu não conhecia, que é o lelolai. Eu fiquei pensando, que palavra é essa que ele usou para rimar com Hawaii? Aí eu fui pesquisar em trabalhos sobre a música jíbara, que é a música tradicional de Porto Rico. E o lelolai aparece como um vocábulo cantado antes de estrofes ou entre estrofes, como um marcador reconhecível do estilo. O jíbaro é um termo que descreve as populações rurais e do interior de Porto Rico. Na década de 1890 e início do século XX, o jíbaro era retratado como uma pessoa inculta, de pouca confiança, muito parecido como era também retratado o gaúcho nessa época. Na década de 60, sob o programa nacionalista do Partido Social Democrático, o jíbaro passa a se tornar o símbolo da identidade nacionalista porto-riquenha. O que me pega muito nessa história é que o jíbaro, assim como o gaúcho, na metade do século XX passa a se tornar um símbolo nacional muito disputado. Essa imagem que apareceu como atrasada e inculta é ressignificada como símbolo nacional e passa a atuar com uma moral idealizada de trabalho, honra e hospitalidade. Isso parece muito com o nosso gaúcho aqui no sul, de uma figura que parece eterna, natural, mas que na prática funciona à mercê de diferentes projetos políticos. O que o gaúcho e o jíbaro têm em comum é que essas identidades são fabricadas e disputadas conforme a conjuntura. Isso é uma chave teórica bem importante para a gente entender identidades coletivas. Elas são construídas pela mídia, pelas instituições, pelo mercado. Isso é o que muitos teóricos chamam de comunidade imaginada ou tradição inventada, quando se seleciona alguns símbolos, se padroniza e se repete até que esse quadro vire a imagem oficial. O problema é quando essa imagem cristaliza e tenta definir o que é o autêntico e o que é o desvio.
Mas purismo não é uma coisa que aparece na música do Bad Bunny, porque ele mistura esses elementos tradicionais com a linguagem da música pop. Essas referências no trabalho do Bad Bunny podem muito ser lidas como gestos de memória, de pertencimento e de política cultural. Aqui no sul do sul, os nossos timbres também viram território. Se o lelolai funciona como um grito cantado, na nossa região também tem um primo dessa ideia, que é o sapucai. Então, na próxima vez que tu escutar o lelolai, lembra que não é só som, é território vivo, é pertencimento e é disputa. E também não vai te esquecer que a identidade cultural não é parada, ela é história, é prática, é movimento. Se tu curtiu esse formato mais longo, fica de olho que eu vou seguir fazendo pontes entre música, história e sociedade.